Oi, pessoal, meu nome é Kate. E eu sou a Babi. Estamos no Caoticamente. E hoje nós vamos falar sobre o que você faz quando... ninguém está olhando. Uma coisa bem peculiar, uma pergunta peculiar, né? Exato, acho que é uma reflexão aí para todo mundo, né? O que vocês fazem quando ninguém está olhando? Quem é você? Ou é só você e você? Até porque nós não somos tudo aquilo que a gente mostra. É natural que a gente guarde coisas só para nós, e é saudável, obviamente, mas, né, tem coisas, tem algo um pouco sutil para pensar sobre isso, às vezes, entre aquilo que eu guardo para mim e aquilo que eu escondo por vergonha, por medo, sabe? Uma coisa que eu entendo que é meu, por particularidade, por algo, né, e quando eu tenho vergonha de algo, por Sim. medo de julgamento. Para se adequar em algum grupo, para caber em algum espaço, né? Sim. Também eu acho que em muitos contextos tem isso, né? Trabalho, faculdade, às vezes até tipo em algum grupo de amigos, algum grupo de convívio ali e não sei, pensei até em relacionamento talvez. Com certeza, né? também. Muitas pessoas acabam deixando um pedaço escondido para caber naquela relação. Né? Quantas vezes a gente não acaba fazendo isso? Sim. E também aquela coisa, né? Por que criar personagens, né? A gente aprende muito, por exemplo, em relação a trabalho, né? Que a gente tem que ter uma persona, né? Uhum. Eu acho que assim, se essa parte de você faz sentido, tem uma naturalidade, ok, tudo bem, né? Acho que também o nosso trabalho não nos define, né? Mas o problema é quando você tem que ser algo totalmente distante daquilo que você tem dentro de você. Porque você precisa ser aceito. Eu usei o exemplo do trabalho, mas tem outros lugares, né? Então eu preciso criar formas de existir em vários ambientes para que eu me sinta parte daquilo. Porque senão, isso fragmenta muito. Eu falo porque eu já vivi isso na minha vida. É uma situação onde eu, né, para que eu conseguisse viver a minha totalidade, eu precisei me fragmentar. E eu achei que, por um tempo, que isso fosse fazer sentido pra mim. Achei que, assim, eu tava contemplando tudo que eu queria viver. Tinha X, Y, Um Z, pouco de cada mundo. Um pouco de cada mundo. Só que eu não tinha muito de nada. Então eu sempre tava vivendo, equilibrando pratos, porque eu tava sempre assim. É porque são sempre, por mais que sejam vários espaços, é sempre um pedacinho só de você em cada espaço. Né? Nunca é total, de verdade. E eu acho que muita gente passa por isso, querendo ou não. Sim. Porque a sociedade, às vezes, acaba pedindo um pouco disso. E são coisas que a gente vai moldando, acho que desde criança também. Né? Essa ideia de que você, para ser aceito ou para conseguir conviver ali com ser vista, né, como uma pessoa pertencente a um grupo, você precisa estar dentro de um molde ali, né? O que vai fazer esse contorno ali da sua personalidade, de quem você é? Eu acho que tudo ali na infância você já vai começando a entender como que o mundo tá funcionando, né? Sim. Desde a escolinha ali com as primeiras crianças, que você vai brincar, que você vai fazer as atividades na escola e brincando com outras crianças, sei lá, tipo da rua, do condomínio, enfim. E aí acho que essas relações só vão se expandindo conforme a gente vai crescendo, né? E aí chega, tipo, na vida adulta, na adolescência e vida adulta, a gente começa a fazer isso que você falou, né? E vai se fragmentando, e aí em cada espaço você performa uma coisa que você acha que vai ser conveniente para aquele espaço, para você poder pertencer. Mas o quanto daquilo realmente é você, né? É como você falou, não tá sendo total. Porque você aprende, né, assim, como vocês, né, falando até de desenvolvimento, né, a gente aprende comportamentos que são aceitos, comportamentos que não são aceitos. E aí entra outras questões, né, família, moralidade, até mesmo através de religiosidade. A gente esqueceu da família, que é um lugar que as pessoas se moldam muito. Mas a gente escuta, a gente fala assim, menina não pode se comportar assim. A gente não pode fazer tal coisa porque aquilo é feio, ou porque aquilo é pecado, ou porque aquilo é ruim, aquilo não é conveniente, não é adequado. Então são muitas reduções que você tem que caber ali e você não pode escolher seu próprio caminho. E aí a gente faz isso. Às vezes uma saída pra gente conseguir viver, que eu falo, né, que foi
eu senti que foi esse movimento que por muito tempo eu fiz, era criar esses refúgios, esses esconderijos, onde ali naquele lugar eu fazia aquilo que talvez ninguém estava vendo, né? Mas que ali eu conseguia ser eu mesma, sem me sentir julgada, sem me sentir, né? Porque acho que é isso, né? Quando a gente se livra dos julgamentos e a gente entende a nossa totalidade, a gente vai entender que a gente tem coisas boas, coisas ruins, coisas que talvez seja ruim para você e para mim não é. Vai ser ruim para sua mãe, né? Para você não vai ser. E é isso. Eu acho que é se permitir percorrer nesses espaços sendo você, né? Sim. E acho que até aceitando algumas hipocrisias também, porque às vezes num espaço a gente condiz ali com alguma coisa e pode ser que no outro espaço aquilo lá não faça mais sentido. Então, talvez seja isso, né? Olhar pra você, entender o que tá acontecendo, né? Nessa pessoa que tá ali performando o tempo todo. E é engraçado, né? Você falou da questão da família e tudo mais. E geralmente as pessoas, quando encontram esse refúgio que você citou, é geralmente com amigos. Então, sim, é um grupo de amigos ali que você se identifica e acaba, pronto, aqui eu posso ser eu mesma, aqui eu sou aceita. Né? E aí você vai desenvolvendo uma parte de você que antes não tinha espaço para se desenvolver. Sim. Né? Onde estava se desenvolvendo aquela outra pessoa que estava ali fechada, como você disse, assim, no mundo da religião, às vezes, no mundo da família. Eu acho que são tantos moldes que a gente tem que se encaixar desde muito pequeno, né, que algumas coisas se perdem, e aí quando você começa a descobrir que você pode, sim, ser você em outros espaços, não tô falando de um caso onde você vai entrar num grupo de amigos se moldando para pertencer àquele grupo, mas você encontrando um grupo que te aceite como você é. Isso é importante. Sim. É que eu acho que foi o que aconteceu com você, né, de poder se encontrar. Pensando, né, acho que eu vivi um pouco essa questão mais existencial, mas assim, de pertencimento, né, estava num ambiente onde, claro, assim, vivi muitas coisas boas, mas uma troca, uma relação de me sentir importante, me sentir vista e conectada, né, foi fora daquele ambiente, e aí aquilo gerou uma questão pra mim, né, porque aquele ambiente por muito tempo fez sentido pra mim. E de repente eu me vi numa situação de ter que, talvez, tomar uma decisão. Não dava pra coexistir naqueles dois lugares. E você vê como que a coisa é bizarra, né? Depois eu reproduzir esse mesmo comportamento. A gente tem que olhar pra essas coisas. Por isso que é uma coisa muito presente, a gente viver vidas, dualidades, né? Por N motivos. Mas a gente não consegue aceitar a responsabilidade de ser quem a gente é, por inteiro, e aguentar as consequências que isso tem. Quais são as consequências? Talvez uma ruptura num relacionamento, seja amoroso, de amizade ou familiar, seja profissional, seja a opinião alheia. Então são grandes, por isso que às vezes a gente faz a gente tem esses esconderijos, assim. Só que isso, no fim das contas, por muito tempo pode não trazer. Você sabe, né, também, como que por muito tempo, às vezes pode ser muito bom, mas chega um momento que gera mais sofrimento. Porque quem é você? Você já não consegue entender a sua integralidade. E é isso que você falou da responsabilidade, né? Muitas vezes a gente foge dessa exposição de quem a gente é, justamente porque a gente vai ter que arcar com a responsabilidade. Então a gente finge que não, eu vou performar aqui de uma forma, aqui eu performo de outra. E assim eu não preciso lidar com responsabilidade de nada, porque eu não estou sendo eu mesmo em nenhum lugar. Toca o barco. Então você não precisa arcar com nada, não vai ter consequências. Teoricamente, assim, na nossa mente, não vai ter nenhum prejuízo, não vai ter nenhuma consequência. Mas vai, sempre tem. Você tá abrindo um monte de partes suas. E nem é só consequência, acho que é a energia que você gasta, porque você tem que se... Por exemplo, se eu sou 3, 4 personagens dentro da minha vida, pra tentar ser um só internamente, eu tenho que dar conta todos esses 3, 4 lugares. Então eu tenho que direcionar energia para esses 3, 4 lugares. Eu tenho que olhar para esses 3, 4 lugares. Então, assim, imagina, chega um momento e fala assim, eu socorro, para não falar outra palavra. Mas assim, não dou conta. E aí você começa a ruir por dentro. Não tem como. E aí você tem que falar assim, ou eu continuo destruindo, assim, tipo, vivendo tudo isso, ou eu tomo as decisões difíceis de ser tomadas, né? E é isso, né? Se você tá se dividindo ali em 4 personagens diferentes dentro da sua própria vida, quem é você quando tá sozinho?
Você sabe? Exatamente. Né? A pessoa tem que ter esse Será que dá pra juntar os cacos no seu momento nos seus momentos individuais, assim, tentar olhar pra tudo? Então, Não né? sei. Porque aí fica o quê? Porque se você tá performando 4 coisas diferentes, quando tá só você que não precisa performar nada, quem que sobrou? Quem que tá ali? Exatamente, porque... Né? E acho que isso é muita... e muito... acho que gera culpa. Porque acho que você vai oscilando, né? Quando você tá numa coisa, você se sente culpado por causa da outra coisa. Total. Então... E eu acho que isso entra naquilo de muitas pessoas não conseguirem ou terem uma dificuldade de ficarem sozinhas. E não sozinha, assim, tipo, poxa, estou sozinha na minha casa. Não, sozinho de realmente se sentir, poxa, não tô namorando com ninguém, meus amigos estão longe, sei lá, tô morando sozinho numa cidade, não sei, assim, em casos mais abrangentes, onde a pessoa não consegue lidar com a própria companhia. Sim. Sabe, não é tipo assim, passar uma noite sozinho, porque ninguém quer fazer nada com você, tá todo mundo ocupado, enfim. É de ser uma pessoa que se encara sozinha, que acorda, vai trabalhar, que estuda, que faz suas coisas e pensar, eu tô sozinha. Porque no final é isso, a gente tá sozinho. É a gente com a nossa cabecinha. As pessoas vão fazer parte ali do nosso caminho em alguns momentos. Ninguém vai estar ali acompanhado o tempo todo, então você vai passar a maior parte do tempo, querendo ou não, só você e você. Quem que é essa pessoa que tá passando o tempo todo ali na sua cabeça? Quem que é essa pessoa que tá pensando? Quem que é a pessoa que tá reagindo? Quem que é a pessoa que tá vivendo dia após dia, no cotidiano, nas coisas mais triviais da rotina, sabe? O que sobra ali? Se você tá sempre performando. Você não sabe a sua identidade, né? Não que a identidade seja uma coisa estática, mas você não sabe quem que é isso daí. É doloroso isso, né? Assim, se a gente vai analisar friamente, é como se a gente estivesse desperdiçando a vida, né? Porque você não vive, como se você... Eu brinquei esse dia, lembrei disso agora. É como se você fosse um golfinho. Aí eu não sei se é verdade, tá? Por que eu não sei se é verdade, dizem. A pessoa viu um reel no Instagram falando assim, você sabia que... Não sei, mas Fonte, dizem que os golfinhos... isso deve ser muito errado. Que o golfinho, ele dorme, liga um lado do cérebro, porque ele não dorme, né? Então quando ele vai descansar, fica um cérebro metade desligado e outro ligado. Depois oscila. Eu tô sentindo que eu tô falando a maior barbaridade do mundo. Não sei, eu realmente não sei. Mas pode ser que seja, eu já vi isso mais de uma vez. Tem tanta coisa esquisita no mundo animal aí que acontece que a gente fica, mentira. Então, então não sei, não acho que possa ser impossível, não. Vamos pensar assim. Mas vamos pensar nesse golfinho hipotético que dorme. No golfinho metade hipotético. Metade cérebro dormindo, metade cérebro acordado. Porque isso, se você tá vivendo várias coisas, uma parte sua tem que dormir, uma parte sua tem que se reprimir. Porque senão, se eu tô naquele ambiente, que esse pedaço aqui meu, tem esse aqui, é só pra aquele lugar. Mas entendeu? Você vive tudo picado, tudo... Nossa, é verdade, né? Fica uma parte sua presa. Fica silenciada, entendeu? Muito frustrante, né? Pois é, por isso que é triste. Eu acho que é angustiante viver assim. Mas acostuma. E sabe acostuma, tranquilo. Só que você acostuma, só que com a que custo? Então, mas você só percebe disso, no meu caso foi meu processo terapêutico, fazendo uma reflexão na minha vida. Você percebe depois disso, e depois quando você consegue viver a integralidade das coisas. Você consegue estar inteiro em algum lugar, tranquilo, sabe, assim, em paz. Porque eu lembro quando eu cheguei nesse momento da minha vida, que eu não tinha vivido isso, eu falei, gente do céu. Um momento que eu falo assim, sabe quando... Eu não posso usar as palavras que eu quero entender, porque o YouTube é complexo. Mas eu falei assim, cara, como é bom, assim. Sabe, você tá vivendo aquilo, você não tá... Não tô falando assim, Bárbara é Buda, né? Mas assim, tipo, obviamente que eu me importo com que as pessoas pensam de certo nível. Não sou, eu tô longe. Mas assim, eu consigo, sabe, assim, me importar menos com os outros quando eu começo a me permitir ser inteiro. Porque no fim das contas, quando você tá sendo fragmentado para ser várias coisas, você faz isso por conta das outras pessoas. Ou porque, né, de alguma forma, você sente vergonha de algo que é seu, porque
Mas você A sente gente vergonha de quem? De alguém. Exato, porque em algum lugar você ouviu que você não pode ser aqui daquele jeito. Né, que aquilo é errado. Então, assim, é sempre por conta do externo. Porque às vezes a gente para analisar, será que é tão errado assim? Será que é tão ruim assim? Será que é tão feio assim? Essa característica, esse ponto. Quando a gente consegue se isolar o fenômeno, entender, aí você consegue se enxergar como é aquela experiência para você. Sim. Interessante. Acho que um exemplo muito louco, assim, só fazendo um gancho do que a gente estava falando um pouco antes, sobre Big Brother. A gente não vai comentar Big Brother aqui, podem ficar tranquilos, tem muita gente já falando sobre isso. Ninguém vai fazer diagnóstico. Inclusive aqui a gente só vamos deixar muito... Acho que a gente precisa fazer isso, acho que isso é um ponto importante, não tem a ver com o que a gente está falando agora, mas a importância de buscar um diagnóstico para alguém que tenha, né, capacidade, formação para fazer isso. Isso é uma parada muito séria. Né? Não dá para a gente ficar rotulando, diagnosticando as pessoas por determinados comportamentos que a gente vê externamente. Sim. Mesmo nós que somos psicólogos. Não é porque a gente vê perfis de profissionais da psicologia diagnosticando as pessoas do BBB. Não só as pessoas do BBB, mas famosos. eu digo por um recorte que aconteceu de uma participante que fez isso, né, de certa forma, teve esse, eu falo nesse ponto. Sim. Também isso que você falou foi importante, acho que é isso, a gente não tem intuito de fazer diagnóstico nenhum. Essa não é a proposta. E o que eu tô falando, porque isso aconteceu dentro do programa, né, uma questão, né, de uma pessoa chegar lá e falar que, né, tipo, tá reduzindo os comportamentos, enumerando traumas, enfim, uma coisa assim. Não perdi esse babado. Então, tá assistindo errado. Mas enfim, mas acho que isso cabe para as duas situações, né, tanto para os profissionais que falam isso, observando o BBB, e também quem tá lá dentro, independente, né, a gente como psicóloga, é o que eu falo muito pros meus pacientes, eu não tenho condição de chegar numa primeira sessão e dar um diagnóstico para ninguém, ou fazer uma avaliação. Você faz avaliação. Eu, no caso, não faço avaliação. Trabalho só com psicoterapia, que a gente só que faz. Se eu for fazer uma avaliação, não é numa primeira sessão, pronto, diagnóstico. Perfeito. Tem toda uma bateria de avaliações neuropsicológicas que a gente aplica em muitas sessões, né, para conseguir dar E ainda assim, na proposta terapêutica mesmo, quando não estou fazendo uma avaliação, a ideia não é nem diagnosticar, porque eu não estou avaliando o seu diagnóstico, eu estou avaliando o indivíduo. Né? O sujeito que está ali, as demandas dele, o sofrimento dele. Claro. Então, diagnóstico não é um rótulo, obviamente, e por isso que isso tem que ser uma coisa muito cautelosa. Eu mesmo, né, eu geralmente encaminho ou para um neuropsicólogo, ou para um psiquiatra, para um médico, que faça isso, porque é isso, por mais que eu tenha uma formação e tenha experiência, eu sei o quanto tem variáveis e questões que a gente tem que analisar. Né? Então, esse é só um parênteses para a gente começar a falar sobre isso, né, que eu acho que é importante, né? Então, sim. Mas assim, pensando no Big Brother em si, pensando nesse lugar, porque a gente tá falando o que a gente faz quando ninguém tá vendo, só que lá tá todo mundo vendo. E aí? Quando tudo que você meu maior pesadelo. Babado, cara. Por isso que eu acho que o Big Brother é um programa interessantíssimo, porque é realmente um experimento social. A proposta era essa. Obviamente que hoje tem outras coisas no meio, mas ele é. Sim. E como é que é quando você não tem esse espaço de não visão? E é o que a galera faz muito no Big Brother, né? Cria personagens. Sim. Isso fica muito nítido, porque você começa a acompanhar, a pessoa, ela chega um momento, ela não sustenta mais. Porque, imagina, não é que nem a gente tá dando o exemplo, né, de vários personagens, onde eu tenho o meu espaço, que eu mesmo que não seja um espaço do nada, ele é meu. Ali não, eu tenho que pegar esse personagem e ser todos os dias. E você não tem como sustentar isso. Não, e lá eu não sabia, mas tem banheiro, tem câmera no banheiro.
tem. Eu não sabia que onde Né? eles Que fazem não é na cidade. televisionada, né? Assim, tipo, não é... Não passa, mas tem câmera, filma, dá pra ver a privada ali. Eu tudo. acho que é né? Não sei se é por uma questão de segurança, assim, pra... Não, deve ser, mas Mas é uma porque- exposição, porque mas- todo mundo da produção tá vendo. Então, o Brasil não tá vendo, mas as pessoas ali da produção. Exato. Assim, é bem... Que é o único momento, né? Que, assim, o único que seria... Exato, então assim, você não tem nenhum momento só você e você. É todos os Exato. momentos que você tá sendo vigiado. E todos os seus choros, todas as suas risadas, elas são vistas e interpretadas de N formas diferentes, Sim. né? Então, Não, assim... cada defeitinho seu, da sua personalidade, da sua aparência, do jeito que você gesticula, do jeito que você fala, cada coisa que faz você ser você tá sendo analisado pelo Brasil inteiro. Né? Então, E aí eu acho que chega uma hora que você tá ali tão tempo que você falou, chega uma hora que você não sustenta mais aquele personagem, uma hora aquilo ruim, não tem como. E aí eu acho que às vezes as pessoas realmente elas esquecem que estão sendo filmadas, porque sim. o dia inteiro, pensa, as pessoas nesse BBB estão há um mês mais ou menos ali dentro. Né? E tem gente que já tá esquecendo já, tipo, até esquece que tá sendo. E aí tem as... Como que fala? As incongruências, assim. Claro, até porque a gente... Uma coisa gente, que... você está sendo filmado, querida. A gente está vendo você falar. É por isso que o Big Brother é muito... Uma coisa assim, é um programa controverso, porque, por exemplo, a pessoa, quando ela sai... Agora, eu passo uma coisa na minha cabeça, né? Quando a pessoa sai do Big Brother, não dá uma impressão que, tipo assim, parece que a vida dela passando num telão, você tá enxergando tudo que você fez. Uhum. E, cara, eu não lembro tudo que eu faço. Às vezes eu falo às vezes eu cheguei pra você e falei uma garapa, nada a ver. Aí passou um mês, eu esqueci que eu falei pra você. Graças a Deus, às vezes, né? Aí eu chego, sento numa mesinha na frente do Gil do Vigor, e ele mostra eu falando a garapa, e eu nem lembrava que eu falei a garapa. Não, e ele ainda joga na sua cara com garapa, foi o que você falou. Então aí, por isso que é muito delicado, e eu acho que exige um preparo muito grande. Qual que eu acho que é o segredo do Big Brother? Assim, eu acho que não segredo, né? Claro, porque tirando o aspecto de jogo, que tem toda estratégia, essas coisas, mas é um aspecto humano mesmo. Eu acho que a questão é você ser o mais você possível, né? E não, né, querer que as pessoas gostem de você porque você é político, porque você é delicado, porque você é forte, mas por você ser você, e tudo, talvez tendo um pouco de tudo, né, dentro da sua integralidade. Que aí você é você, entendeu? Você não precisa ficar preocupado o tempo todo em sustentar algo. Exato, aí você consegue, por exemplo, jogar o jogo. Você consegue ter os embates, ter as coisas, fazer as coisas necessárias, porque você já não tá gastando tanta energia sustentando o personagem. Sim. Então, assim, isso facilita o processo, no meu ver. Mas acho que muita gente não consegue manter isso porque não se acha interessante o suficiente, ou bom de jogo o suficiente. Se eu demonstrar quem eu sou, o Brasil não vai gostar de mim. Eu não sou uma pessoa engraçada, não sou uma pessoa carismática, não sou uma pessoa não sei o quê. Entendeu? Mas aí a gente volta de novo no que a gente começou o assunto a falar. Da preocupação com o externo? Não, da necessidade de construir personagens. Isso acontece no Big Brother, mas é exatamente o que acontece na vida real. E por que eu vou agir dessa forma se eu não sou uma pessoa tão legal, não sou tão carismática, então eu tenho que fazer. Eu tenho que me... Sim, mas é sempre pensando no externo. Sempre pensando no como outro. Isso vai ser visto pelo Exato. outro. É que ali é no Brasil, aqui são as nossas relações. Então o Big Brother ele traz isso, né? Assim, faz a gente olhar para as relações de uma forma mais profunda, para a forma como a gente se posiciona, como a gente fala, como a gente é. Sim. Né? Não, eu fico vendo às vezes umas coisas, assim, uns cortes nas redes sociais de alguém falando alguma coisa que não pegou legal. Aí eu fico, gente, às vezes eu solto umas coisas que eu falei, tipo assim, nossa, falei um negócio que tá errado. Não é bem isso, não é assim que funciona, e falei errado. Imagina você que é cobrada. Se martirizando porque em um momento do BBB você falou alguma coisa que o Brasil inteiro ouviu que você falou coisa errada. Falou que não devia. E assim, às vezes a gente escapa porque a gente é ser humano. Tem uma coisa muito importante nisso tudo que a gente tá falando, que a gente às vezes esquece, que somos seres humanos. A gente vai errar, a gente vai fazer o papel de idiota às vezes, a gente vai fazer papel de bobo, às vezes a gente vai fazer alguma coisa que vai contra, às vezes até o que a gente acredita, porque às vezes sai. Sim, exatamente. Ser humano é ser assim. É o ser inteiro. E aceitar essas questões que a gente tem. A gente não vai ser perfeito o tempo todo. Vou ter meu lugar de fala aqui agora. Vou usar Carl Rogers. Que ele fala que são 3 coisas
né, de você ser quem você é. Parece tão babaca, tão pequeno, tão negócio assim, tipo assim, é só isso, vamos trabalhar outros conceitos, né, tem muitos outros conceitos a serem trabalhados, como, agora vai ser quem você é na sua integralidade, aceitando a si mesmo, aceitando as tuas imperfeições e você entendendo que você vai desagradar, e desagradar as pessoas que você não queria desagradar. E tá tudo bem fazer o quê? E aceitar as consequências disso. Então, assim, ser quem você é não é mamão com açúcar. É, assim, então, esse é um desafio muito grande. Eu vejo pacientes meus, assim, que eu acho que é a coisa mais bonita, não sei como que é a tua experiência em relação a isso, mas quando eu vejo pacientes que começam a se aceitar e começam esse processo de fazer coisas porque para eles fazem sentido, aí eu falo assim, meu Deus do céu, que é bonito ver isso, é gostoso ver isso, ver a pessoa sendo inteira. E tem um preço muito alto para isso. E aceitar, né? Eu falo muito disso para meus pacientes, eu amo quando aparece o paciente tendo essa evolução, sabe? E você vai vendo, assim, ele trilhando aos poucos, porque não é do nada, não é tipo da noite pro dia, pronto. Agora eu sou uma pessoa evoluída. Não é assim. Nada. Né? Então a gente vai acompanhando essa construção. Cada pessoa tem seu tempo, na verdade, né? A gente pode falar também assim, né? Que que tem processos que são mais longos, tem processos mais... então, exatamente. Às vezes a vida é um processo. Não tem como. Mas é entender que cada um vai ter seu tempo. Exato. Né? Isso é muito ter importante. paciência, que esse negócio assim, pra terapia é duro. Porque... porque ninguém tem. Não, porque a pessoa, acho que, não sei se o pessoal acha que a gente é bruxa, alquimista, sei lá, uma magia. Eu gosto quando me perguntam, mas e aí, o que eu faço? É a sua vida, você tá perguntando pra mim o que você faz. Quem sou eu? Gente, na fila do pão. Fico pensando, é muito sério isso, se a gente para pra pensar, pensando assim, mesmo que a pessoa tá pagando, com certeza, o nosso trabalho, mas, gente, acho que esse valor que está sendo pago não paga a responsabilidade de eu te falar o que você tem que fazer, porque isso é uma coisa muito séria e as pessoas têm que entender. Sim. E a partir do momento que a gente fala pro outro o que ele tem que fazer, a gente está indo contra o nosso trabalho. Sim, porque a ideia é dar autonomia para ele, ele conseguir desenvolver essa autonomia. Exato. E ter autonomia de, se por acaso ele escolher um caminho errado, se frustrar com esse caminho errado. E lidar com as consequências. Como que é a frustração, porque a vida, como já dizemos no primeiro episódio, não é um morango. Não é um morango. Então, porque às vezes as pessoas passam muito tempo tentando fugir das frustrações, sabe? Mas a gente faz isso mesmo, você quer ser um ser humano mesmo, então... A gente faz, só que aí, se a gente não se permite viver essa experiência, a gente nunca vai saber lidar. Exatamente. Nunca. A gente vai tentando, não é uma coisa que... Por isso que, assim, eu falo com todas as ressalvas, assim, a gente é psicóloga já faz um bom tempo, a gente trabalha um bom tempo, e a gente tá no nosso processo terapêutico também há um bom tempo. Sim. Então, a gente sabe que esse é um processo, é o que eu falo assim, né, eu acho que falei para uma paciente minha, acho que foi semana passada, assim, a gente só acaba as frustrações, os problemas quando você morre, aí acabou, fini. Já Elvis. Porque antes disso, não vai passar o tempo, né? Você vai superando aquilo, vai vir outras coisas. Vai vir uma frustração nova, diferente, que você não sabia. Por que vai vir uma frustração nova? Porque você conseguiu passar por aquilo, então outras coisas vão se abrindo. E aí, se as outras coisas estão se abrindo, são novas oportunidades, novas possibilidades para viver. É a vida acontecendo. É a vida acontecendo. E aí, você está vivendo essas possibilidades, e aí... vai vir desafio, porque nada na vida é perfeito. Só na Disney, talvez, né? Mas é difícil as pessoas aceitarem. Até pra gente, né? A gente tá falando aqui como se a gente fosse super evoluída. Exato, falei, não é Buda, entendeu? Assim. Mas é difícil mesmo aceitar que a vida é assim. Tipo, mas aí eu vou ter que me frustrar de novo? Não, tipo, mas sim, você vai. Vai doer, vai ser ruim, mas não dá pra... É o que eu sempre falo para as pessoas, né? As pessoas... o que ajuda, o que alivia, né, a gente a conseguir ser a gente por inteiro, é estar num processo de autoconhecimento, né, preferencialmente terapia, né, com um profissional, né, alguém que você se sinta bem para passar por esse processo, para esclarecimento de muitas coisas. Sim, eu acho que o mais importante, assim, para esse início de processo é entender o que é terapia. Porque eu acho que, eu imagino que pra você também, pra muitos profissionais, chega paciente assim que, por que você tá aqui, né, o que te trouxe aqui? Todo mundo faz terapia, todo mundo devia fazer, né?
E quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela não vai durar nem um mês. Ela vai embora. Porque ela não sabe nem por que ela tá ali, às vezes. Sabe? E eu sinto isso muito... Como se perdesse um pouco, assim. Como se a ideia da terapia pra ela fosse: eu vou chegar ali e vou ter todas as respostas. E não é assim que funciona. Você vai ter que se abrir, igual você falou, pro autoconhecimento. E é difícil. Sim. Então, se a pessoa não está disposta a se abrir para esse autoconhecimento, ela estar ali porque todo mundo tá fazendo terapia, não vai ser terapêutico para ela nesse sentido. Mas eu penso que cabe a nós também trazer esse esclarecimento para ela. Sim, com certeza. E acho que também nem todos são casos perdidos. Acho que talvez algumas experiências acabam, né? Porque às vezes as pessoas vêm pela superficialidade, mas muitas pessoas vêm sem entender realmente o propósito. Porque assim, por isso que a gente tem que levar porque isso, não é ensinado para as pessoas o que é terapia. Todo mundo fala muitas coisas, desde, nossa, você faz terapia porque você é louco, até você, enfim, né? Você é porque tá no hype. Então são muitos conceitos de fazer terapia que tá ali. Sim, e ninguém explica para uma pessoa. Não, para as pessoas. Mas é nosso papel, Kate, é o nosso papel. Sim. Porque ninguém vai explicar. Talvez as pessoas expliquem pelas próprias experiências, mas a gente tem que explicar enquanto profissional. Não, e eu vejo muita gente explicando, até pro próprio eita, nós. Ai, olha paciente. Tá vendo? É difícil. Pro próprio paciente, de uma forma muito... uma linguagem não acessível para o paciente. Ai, gente, isso aí começa a usar uns jargões e psicologias, né? Psicologias. Né? Uma linguagem muito técnica. O paciente vai sair de lá falando: não entendi nada. Então. Tipo, não, porque eu vou acessar as suas angústias internas e com um processo blá blá blá, e começa a usar uns termos de cada um da sua abordagem, e você fica tipo, é um paciente, minha querida. É uma pessoa, né? Ela não tá entendendo o que você tá falando, entendeu? Não é assim. Uma pessoa que tem a bagagem. É isso, é que o povo da psicologia fala, né? Ele fala do povo, mas a gente talvez já esteve nesse lugar, porque a gente aprendeu também, às vezes, de uma forma... a gente também foi entendendo como é que o pagode toca. Né? Então a gente sabe como entender as pessoas. Uma coisa que eu sempre falei quando eu trabalhava, né, numa instituição, com os alunos, né, quando eu trabalhava com tá difícil as palavras, né? Trabalhava como... Não consigo falar a palavra. Preceptora. Na verdade, não tinha falado, não estava acessando a palavra certa. Como eu trabalhava como preceptoria e eu tinha um grupo com os alunos, e uma coisa que eu falava para eles, que o conhecimento é muito importante. A gente tem a literatura ali e, cara, a gente pode fazer grupos de estudo, e isso é muito rico. Mas o mais importante é fazer terapia e vivenciar. Que esse é o segredo, na minha opinião, para você construir quem você é profissionalmente enquanto terapeuta. Sim, e estar sempre estudando, né? Estudando. Não só a teoria, mas estudando o ser humano, né? As coisas novas que vão acontecendo. E se expor mesmo, você tem que sentar ali, ouvir a outra pessoa, porque a experiência ela é muito importante. Sim. Experiência profissional, que você vai adquirindo, conhecendo pessoas diferentes, bagagens diferentes. A gente foi embora no assunto, Kate. A gente foi embora. Normal, né? É bem caótica. É por isso o nome, né? A gente escolheu esse nome pensando que a gente faz isso. Vamos só voltar, porque a gente já tá indo aqui uma aulinha de psico. A gente inevitavelmente faz isso. Mas tudo bem, né? Então, tudo bem, a gente tem o mente no nome do podcast, que é por isso mesmo. A gente fala muito da cabeça e a gente vai. Entendeu? De uma forma caótica, né? Porque é isso, a gente começando... Inclusive, é por isso que a gente tá fazendo podcast. Porque é isso, é uma sentada aqui, uma conversa... E quantas dessas a gente não teve? Nossa. Abre várias portas, às vezes a gente vai embora, tipo, nossa, a gente não fechou nenhuma. Imagina. Mas a gente não tá aqui pra fechar. Tô aqui pra pensar. Eu tô aqui pra abrir portas. Estamos colocando isso. Mas voltando pro tema, sobre a questão, né, a gente... Falando de autenticidade mesmo, né? Quando estava dando exemplo dos pacientes, né? Sobre a felicidade e de você ver um paciente conseguindo alcançar essa autenticidade e, consequentemente, a integralidade, porque a autenticidade tá ligada a isso, né? Quem você é, com quem você está sendo, né? Com quem você é na sua essência, né? E aquilo que você mostra para as pessoas. E isso é muito gratificante ver isso.
E isso eu falo enquanto terapeuta, mas na vida pra pessoa, penso que é uma coisa, né, muito importante. Sim. É porque é através de tudo isso, né, que a gente trouxe aqui, de todo esse caminho para essa autenticidade que você vai conseguir ser coerente com o que você deseja, ser coerente com os seus desejos e escolhas mesmo. Sim, sim. Porque senão é isso. Se perde tudo. Você vai pagar um preço. Mas esse preço, com certeza, é muito, muito menor do que você pagar o preço de não ser você mesmo para então, poder agradar e falar. Estar nos lugares. A gente vai pagar um preço de uma forma ou outra, Exato. Independente do que a gente escolher. Se a gente escolher um caminho, vai pagar um preço. Escolher outro. Não, mas eu quis dizer... Se a gente ficar parado, a gente também paga um preço. Eu sei, mas sim, mas o que eu quis dizer, você paga um preço muito maior não sendo você. Você sendo... Não, então, de qualquer forma tem um preço a ser cobrado, mas você vai escolher o que vai ser mais... Você vai lutar por quem? Condizente com você. Você vai lutar por quem? Você vai sustentar papéis para lutar pelo outro, para ser aceito pelo outro, ou você vai lutar por você, para você ser aceito para você mesmo? Sim. Esse que é o grande babado. Porque vai ter um preço? Vai. Só que pelo menos você vai estar sendo você. Essa é a grande... questão da coisa. Sacada, né? Porque pelo menos você tá fazendo isso por você, não é pelo outro. Exatamente. Eu acho que o ponto é isso. Você fazer algo por você. Parar de estar sempre ali pelos outros. Então quando a gente tá trazendo isso, né, de quem é você quando ninguém tá vendo, é isso. Quem que é você ali no seu íntimo, com os seus medos, suas angústias, seus desejos? Quem que é esse ser que tá ali dentro, quando ninguém mais tá olhando? Você consegue ser coerente com você mesmo? Eu acho que é... Sim. É você olhar no espelho sem medo, né? Sem medo. Espelho, E se tiver medo, olha também. Não tem problema. É encarar o medo que está ali, não a vergonha de se olhar e ver seu reflexo e não ter sentido nenhum naquilo. Sim, exatamente. Bom, Kate, foi muito bom. Eu acho que é isso, né? A gente deu umas devagadas, mas gente, sobre. Hoje foi caótico, né? Nossa, fez o que a gente falou que não ia fazer. No primeiro episódio, não vamos falar aqui de psicologia, mas tudo bem, né? A gente tem uma licença poética, né? O nome já diz, né? Então, fica meio difícil pra gente. Vocês absorvam aquilo que, né, que a gente tá deixando aqui. Sim. Que é o principal, o recado principal. Serem vocês mesmos. Pessoal, é isso então. A gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Beijo. Um beijo.